Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou tentar ensinar de tudo um pouco sobre um adubo que eu acho que é um fertilizante bem completo, né? De matéria orgânica, assim, né? Um fertilizante orgânico e que você não precisa fazer várias misturas, ele já consegue fazer esse complemento correto sem ter que usar um, sem ter que usar outro. Diferente do adubo químico, né, que já vem com uma formulação, mas ele também, apesar dele ser orgânico, você não precisa lá estar usando mousse de minhoca, farinha de osso, torta de mamona, né, usando vários produtos para você alcançar os diferentes nutrientes. Eu vou apresentar, acho que muitos já conhecem, o bokashi, né? O bokashi, ele é um fertilizante que tanto você pode usar assim em vasos, né, nas suas plantinhas de vaso, como você pode plantar também na sua horta, no seu pomar, nas suas frutíferas, né? Ele é um fertilizante bem completo e orgânico e é feito de forma coerente, né, com a natureza. Então ele usa lactobacilos vivos para fazer essa fermentação dele e ele alcança um nível de adubação que é bem completa. Eu vou tentar sintetizar, né, nesse vídeo a forma de usar o bokashi, né, para que vocês não tenham dúvidas mais a respeito dele. Esse adubo ele surgiu na Coreia do Sul, né, na Coreia. Ele era um fertilizante que faziam essas composteiras e eles foram se desenvolvendo e eles chegaram nesse produto aqui, né, onde ele realmente é um produto que ficou muito fácil de usar. Você não precisa estar usando N produtos diferentes, apenas um, e ele vai trazer toda a nutrição necessária para as tuas plantas. Quando você utiliza ele, sempre é bom ler o manual de instruções, ele dificilmente vai te ocorrer algum problema, mas é sempre bom ler as quantidades, né, que você deve usar. Mas a gente vê uma diferença bem grande, assim, principalmente quando você põe uma planta que você usou bokashi e a outra do lado que você não usou. Chega a ser gritante, assim. Quando você utiliza em todas, você, não, né? Mas quando você põe uma ao lado da outra, você logo vê que faz uma diferenciação bem grande. Então, é um adubo bom, é um adubo diferente, você não precisa estar correndo atrás de várias matérias diferentes para montar um bom fertilizante. Eu acabo utilizando bastante esse fertilizante aqui na loja, né? Porque ele é um adubo, eu prefiro ele, porque você, além disso, você pode também adicionar outro fertilizante junto dele, não o químico, porque aí ele acaba matando os fungos e bactérias que você encontra nele. E sempre utilizar, por exemplo, então um mousse de minhoca com ele, ou uma farinha de osso, ou uma torta de mamona, mas não é necessário, assim, ele mesmo faz o trabalho completo. Uma coisa que as pessoas têm que compreender, né, assim, diferente do o que é o bokashi, é diferente dos outros adubos orgânicos. O adubo orgânico normal, por exemplo, esterco, farinha de osso, torta de mamona, ele tem os nutrientes lá, ele está lá. Mas ele está preso lá dentro. Então o que tem que acontecer? Quando você põe ele na terra, esse adubo ele precisa entrar em decomposição e aos poucos isso vai sendo liberado para a planta, mas isso leva um certo período. Por isso que muitas vezes você faz uma adubação orgânica e ela demora um pouco para fazer efeito, e você vê que depois de um tempo, um período, aí sim ele começa a ter um efeito melhor. Por quê? Porque a planta ela não tem uma boquinha, ela não mastiga, ela tira em forma de líquido, como se fosse tomar, ela toma os líquidos, né? Através da água ela vai sugando e ela vai trazendo os nutrientes juntos. Porém, quando o fertilizante, o nutriente no caso, está preso dentro daquela matéria orgânica, a planta não tem como retirar. Então tem que haver a ação de micro-organismos. Esse micro-organismo ele vai quebrar aquela matéria orgânica e com isso vai liberar os nutrientes. E aos poucos a planta começa a absorver aquele nutriente. O bokashi, qual a diferença? É que o bokashi já vem com a inoculação. Que quer dizer o quê? Que já existem os micro-organismos ali dentro e eles já muitas vezes já quebraram, já está quebrado.
as moléculas, né? As moléculas já foram quebradas por esses micro-organismos e a planta imediatamente começa a absorver o nutriente. Então, é isso que as pessoas precisam, vocês, né? Todos nós precisamos entender que essa é a diferença entre esse adubo orgânico e os outros. Aí você às vezes fala, poxa, mas ele é um pouco mais caro. É, porque ele realmente sofre um processo diferenciado, mas ele é imediato, ele é quase, e diferente de um adubo químico, por exemplo. O adubo químico, por exemplo, você põe, e aí tanto faz, tem aquele granulado e tem aqueles sais, né, que você dissolve na água e põe. Se a planta não absorver na hora, ela não absorve mais, porque ele vai, passa a água, leva embora. E esse não, ele permanece no solo, aqueles micro-organismos estão ali, e ele permanece no solo por um período mais longo. Óbvio, você vai de vez em quando pôr novamente, principalmente em vasos, mas isso enriquece bastante a microfauna da terra com esse adubo aqui. Então, quando você bota algum adubo químico, assim, aquilo que eu já havia falado, você tem que tomar um cuidado. Não adianta você pegar e colocar bastante adubação química, porque a planta acaba não absorvendo tudo. Muitas vezes fica ali no solo aquele produto, né? E ela também não tem essa capacidade, ela às vezes nem necessita, e a planta absorve praticamente só o que ela precisa. Então eu quero falar uma coisa para vocês, não adianta você fazer uma boa adubação e depois querer esperar 6 meses novamente para fazer uma nova adubação. O ideal, gente, assim, ó, é você adubar a tua planta constantemente. Quer fazer um comparativo? É como nem a gente, não adianta você chegar hoje, comer 10 pratos de comida, primeiro que você não vai comer, e ficar uma semana sem comer. Você não vai conseguir. Primeiro que você não vai conseguir comer os 10 pratos de comida. Segundo que você não vai aproveitar esse nutriente, ele vai te fazer mal, na verdade, essa comida ela vai te fazer mal. E você vai ficar com fome. Praticamente, depois de 2 dias você vai começar a passar fome, né? Então, é isso que acontece com a planta. Então, você tem que ter um fertilizante, ou você adubar, né, sempre, uma vez a semana, principalmente em vasos, né, cada 15 dias, em plantas no chão pelo menos uma vez ao mês, a cada 45 dias. Então, não adianta a quantidade. O que vale mesmo é você fazer fertilização sempre, continuamente, né, em períodos mais curtos e em menor quantidade. E os adubos químicos têm esse problema, você bota um adubo, a planta não absorve, ela acaba depois tendo esses altos e baixos, né? Enquanto isso o bokashi não, o bokashi ele continua agindo, assim como os outros adubos orgânicos. Por isso eu falo assim, quer fazer um mix, quer usar o bokashi com mais alguns adubos orgânicos também, é ótimo, porque o bokashi ele vai dar uma alimentação, eu falo assim, vai nutrir imediatamente a planta. E os outros adubos que você pôs, ou vai pôr depois de 3, 4 dias, uma semana, eles vão ficar ali por um período e depois dos micro-organismos quebrarem aquelas células, aquelas moléculas, né? Ele também vai ficar disponível para a planta. Então você vai ter, mesmo não fazendo uma adubação semanal ou quinzenal, mas com essa adubação mais orgânica, você vai ter adubação, um alimento para a planta, digamos assim, por um período mais longo e mais constante. Então não adianta uma adubação forte e não constante, mas vale você fazer uma adubação constante e mais distribuída, né? Para você ter um efeito melhor nas suas plantas. E se esse vídeo está sendo útil para vocês, dê o seu like, inscreva-se, tá? Compartilhe, eu agradeço bastante. E uma coisa legal, eu não sei se vocês lembram, num outro vídeo, quem chegou a assistir, pode dar uma olhada nos meus vídeos anteriores, mudas e lírio da paz, tem um vídeo lá que teve bastante gente que assistiu. Essas são as mudas que foram feitas há 3 semanas, olha só. Elas já estão crescendo, elas já pegaram, elas já estão enraizadas, eu só não vou mexer, né? Mas eu já constatei que elas estão enraizadas e eu fiz mais ou menos umas 10 mudas. Olha só aqui, ó. Isso aqui é tudo folha nova já. Em 3 semaninhas de feito. E eu uso humus de minhoca misturado com terra vegetal e adubo com bokashi. Também diluo aquele humus de minhoca. Agora eu fiz acho que uma adubação até agora com humus e agora vai entrar, né? Hoje já trouxe aqui pra gente fazer uma adubaçãozinha com bokashi, mas é interessante.
Quem quer tirar a prova dos 9, vai lá no vídeo anterior, como fazer mudas de lírio da paz. E lá você vai encontrar o dia que eu fiz essas mudas, faz exatamente 3 semanas. E olha só como elas já estão bonitas. Deixei elas em local sombreado, né? Sempre com uma boa umidade, não encharcado, daí o solo, né? Aquilo que eu sempre tento passar para vocês. A vantagem, aquilo que eu já tinha comentado antes com vocês, assim, ó, por exemplo, mesmo em cima desses adubos orgânicos, essa liberação imediata do bocashi, quase que imediata, né? Você tem essa liberação mais rápida em relação, por exemplo, a estercos. O esterco tem alguns que levam até 2 anos para começar a liberar todos os nutrientes. Ele vai liberando lentamente alguma coisa. Agora você imagina, você fez ali um canteirinho de alface, repolho, que são plantas de ciclo curto, 3 meses, 4 meses. O esterco que você pôs ali naquele momento, por exemplo, primeira vez que você montou o canteiro, o esterco que você pôs naquele momento, você vê, poxa, eu botei esterco, não fez nem efeito na planta. É porque ele nem chegou a liberar o fertilizante. Então, muitas vezes, no primeiro plantio, não estou falando para não botar esterco, você põe o esterco na planta, nesse canteiro, mas você tem que usar um fertilizante, aí nesse caso o bocashi, que consiga nutrir a tua planta de imediato, né? Porque você vai colher esse alface em 3 meses, então você tem que ter um adubo que já saia nutrindo a sua planta. Você põe o esterco junto ali também, porque daí provavelmente no próximo plantio ou no outro plantio, e você vai colocando toda vez que você plantar um pouquinho. Essa constância. E aí aos poucos você vai melhorando aquele solo, né? Aí sim, aí esse primeiro esterco que você pôs ali na primeira vez que você montou o canteiro, ele vai começar a fazer algum efeito no terceiro plantio. E entre o primeiro e o terceiro plantio, o primeiro e o segundo, você tem que nutrir com o quê? Com um fertilizante de liberação mais rápida, para que a planta tenha o adubo disponível. Então muitas vezes você bota esterco, poxa, mas não fez efeito. Não fez efeito por isso, porque não é que o esterco seja ruim, o esterco não funciona. Não, é porque o esterco demora um pouquinho mais para liberar os nutrientes dele. Então não fica às vezes condenando o coitado do esterco ali, que é excelente, porque ele aos poucos, sim, aos poucos ele vai liberando e vai melhorando o teu solo. Então cada vez que você vai plantando, você vai adicionando matéria orgânica, estercos, né? E vai, e aí chega um momento que o teu canteiro vai ficar algo especial, assim, ele vai funcionar perfeitamente, porque você criou ali um solo bem preparado para sempre poder cultivar suas plantas. O adubo bokashi ele é muito fácil de usar, né? Então você não tem que ter essa preocupação, ele vai queimar minha planta. Claro, pode queimar se você usar em excesso, mas se você sempre ler assim as instruções de uso, você vai sempre conseguir usar bem. Eu vou mostrar agora para vocês como usar ele de forma sossegada, né? Tranquila, para que ele não queime suas plantas. É diferente do adubo químico, porque se você exagerar, você vai criar um problema para você. E além disso, assim, aquilo que eu falei para vocês antes, assim, ele tem, além dos benefícios que eu falei, ele tem outros, né? Mas aí todos os adubos orgânicos têm esses benefícios, né, de prolongamento de nutrição da sua planta em relação ao adubo químico, sem contar a natureza do produto, né? Que daí você não vai utilizar hoje um pouquinho menos de adubação química, é importante, porque tudo hoje é usado adubação química. Então, se cada um de nós usar alguma coisa orgânica, já dá uma ajudada para o meio ambiente. Bom, pessoal, agora a gente vai para a prática, né? Vamos falar sobre como utilizar esse bokashi. Muita gente pede, às vezes, qual a melhor marca? Gente, não tem melhor marca, tem várias marcas, mas acredito eu que você tem que testar. Você vai comprando um produto, vai comprando outro, e aí você vai vendo o grau de eficiência dele. Essa marca que a gente utiliza aqui, ela é bem boa, assim, a gente consegue resultados bem interessantes. Então, agora vamos fazer a aula prática, né, para ver como vai funcionar. A gente vai botar adubo numa planta aqui que já está plantada há um bom tempo. Aqui nesse caso, nesse volume aqui mais ou menos de vaso, é uma cuia 21. Aqui diz para colocar em vasos 15 gramas de bokashi a cada litro de solo. Aqui devem ter mais ou menos uns 1,5 litro
2 litros de solo, então eu mais ou menos calculo assim, que cada colher de sopa deve de ter mais ou menos umas 10 gramas. Então eu vou colocar aqui, nesse caso aqui, eu vou colocar 2 colherinhas de sopa. E aí vai variar, né? Vou pôr aqui por cima. Você também pode, além de pôr por cima, você pode enterrar um pouquinho mais, né? Sempre é importante ler assim a composição do bokashi, porque muitas vezes eles utilizam farinha de osso ou podem utilizar torta de mamona. Então quando tem esse tipo de produto dentro, é bom você enterrar mais, né? Porque pode ter algum animal, porque o cachorro, por exemplo, o gato, ele não vai comer isso junto da terra, ele vai comer se estiver ali exposto em cima. Mas é difícil um animal comer isso, então é bom sempre enterrar um pouco mais fundo. Eu gosto de mexer um pouquinho, dá aquela mexidinha assim, depois você molha e ele já começa a fazer efeito. E aqui, esse produto aqui, no caso, indica que eu faça isso a cada 15 dias. Então, aí você vai vendo o produto, cada um vai te dar orientação, porque cada um usa alguns produtos diferentes, o que é usado inoculante, né? E aqui nós vamos utilizar, então, um vaso menor e uma planta recém-feita, né? Então vamos ser bem prudentes, para que não vamos usar uma colher cheia, e sim meia colherzinha. E ainda com um pouquinho de medinho. E também essa adubação, como é uma muda há pouco tempo, imagina, essa planta tem 3 semanas, né? Ela está começando a soltar as primeiras raízes. Então vamos colocar uma vez no mês aqui para começar para ver o resultado. No caso, eu botei meia colher de sopa só, né, para um mês. E aí você vai usando o bom senso, né? Ele dificilmente queima, mas pode acontecer. Se você usar realmente em excesso, pode te ocasionar algum tipo de problema. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? E que eu possa sempre ajudá-los com dicas, com sugestões, mostrar algumas coisas. E aos poucos a gente também vai aprendendo mais coisa para repassar para vocês, tá bom? Gente, obrigado e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.